Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de maio de 2025. A Ucrânia retoma 115 posições da Rússia. Tática burra leva à morte de motociclistas russos da infantaria. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, convido a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Lançando contra-ofensiva, tropas ucranianas recapturam 115 posições dos russos em um mês. O que significa 115 posições? Posições é o seguinte, são locais, não necessariamente vila ou assentamentos ou cidades, que de fato aconteceu também. Algumas localidades foram recuperadas, como nós noticiamos, analisamos aqui no canal durante o mês de abril, aliás, durante todo o período que eu estou cobrindo essa guerra. Então a gente sempre diz, e agora foi um recorde esse mês, que a Ucrânia retomou 115 posições. Pode ser até uma linha de trincheiras, né? Numa determinada posição defensiva russa que eles pegaram. Ou seja, o exército ucraniano está tendo muito sucesso e os russos não estão conseguindo retomar. Isso tudo é dentro do território da Ucrânia, né? Para isso, ele usou táticas de defesa ativa. Inclusive, isso foi afirmado numa entrevista na data de ontem pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Oleksandr Syrskyi. Ontem foi dia 1º, né? Perdão, no dia 30 que ele fez essa entrevista, ou seja, 2 dias atrás. O oficial explicou que os principais esforços do exército ucraniano estão focados a conter as tropas russas nas frentes ameaçadas e que as frentes mais ameaçadas hoje, em todo o teatro de operações de mais de 1.200 quilômetros dentro da Ucrânia, são Sumy, Pokrovsk e Novopauliuka. E ele também disse a questão de manter sempre a posição de Kursk para não sair. Essa não está dentro do território ucraniano, porque Kursk é Rússia. Aí diz o general Syrskyi, estamos usando táticas de defesa ativa. Graças a essas ações, nossos soldados recuperaram 115 posições no último mês. O comandante-em-chefe afirmou que 62 alvos foram atingidos em território russo, ou seja, aqueles ataques em profundidade, né, que normalmente destroem, incendeiam, tais como fábricas, refinarias, bases aéreas, bases militares, etc. E ele também disse que esses que foram atingidos fora foram basicamente, a sua maioria, com uso de drones e também alguns, mas de menor escala, com uso de mísseis. O general afirmou que o processo está em andamento para elevar as unidades do exército ucraniano ao nível de brigadas em componente, ou seja, eles estão transformando, com a chegada de mais pessoal, algumas unidades, alguns regimentos em brigadas, ampliando a quantidade de pessoal e de material bélico, e também algumas brigadas em corpo do exército, ou seja, dando uma maior densidade ao exército ucraniano no teatro de operações. O general Syrskyi também disse que operadores de drones ucranianos em todo o teatro de operações, tirando fora esses que foram em profundidade, alvos no teatro de operações, que são inúmeros, dezenas, centenas e lançados, que mais de 83 alvos russos em abril foram atingidos. Se representando um aumento de 8% em relação a março. Ele, com isso, está mostrando o bom e alto desempenho do exército ucraniano. Também é bom destacar que as tropas ucranianas, elas intensificaram os ataques a posições militares da Rússia,
na Ucrânia, bem como em território russo, a exemplo de Belgorod e Briansk, que a gente tem falado bastante, e no próximo vídeo eu vou falar especificamente, um dos temas é o avanço em Belgorod, do exército ucraniano. E então o exército ucraniano está se saindo bem em todas as frentes e os russos não estão conseguindo retomar. E parece também outro aspecto, outro item que eu quero discutir hoje, parece que os generais estão suicidando, né? Não estão se suicidando, mas estão suicidando em massa os russos, que eles mandam em motocicletas nas estepes ucranianas. E quero citar aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, que é um órgão muito crível, com a sede em Washington, que acompanha a guerra diariamente. Ele informa que a Rússia parece estar se preparando para integrar sistematicamente o uso de motocicletas em suas operações ofensivas na Ucrânia. Agora, durante o próximo verão, que já está bem próximo, lá é verão, né? Ao contrário daqui quando é inverno. Ele quer com isso compensar as capacidades dos drones ucranianos, que são mais avançadas e são mais modernos. Então, isso que falou o Instituto para Estudo da Guerra. Há meses, isso que eu falei agora, né? Então, há meses a Rússia vem pressionando para capturar o que falta da região de Donetsk. Aliás, há mais de um ano que ele está tentando fazer isso, no leste da Ucrânia, com foco principalmente em Pokrovsk e Chasiv-Yar. Eu já Chasiv-Yar discordo um pouco do Instituto para Estudos da Guerra. Acho que ele está mais agora na região de Toretsk, onde eles foram tocados, expulsos de lá, e Pokrovsk, é claro, basicamente, e Sumi. Em Sumi, de fato, eles estão tentando, mas não conseguiram entrar, não conseguiram passar da fronteira, estão levando, vou chamar assim, um coro dos ucranianos ali. Em meio a perdas pesadas também dos russos de blindados, eu queria complementar, a Rússia recorre então ao uso dessas motocicletas, scooters, veículos civis em seus ataques, né? Apesar de muitos comentaristas ocidentais zombarem dessas táticas, né? Parece Mad Max, né? Daquele filme Mad Max, depois de um mundo depois de um desastre nuclear, que voltamos à Idade da Pedra, só que andando de motos, né? Mas não só motos, tinha caminhões, um monte de bagulheira, de bagulhos de veículos, né? Então, o Mad Max, agora a Rússia utilizando motocicletas e veículos, todo o terreno com altas taxas de baixas, e às vezes 100% de baixas. Aliás, na maioria dos casos, quando eles tentam ultrapassar a zona da morte num ataque, eles não passam. Agora, atualmente, eles não estão nem chegando na zona da morte, que fica entre 1.000 a 2.000 metros das trincheiras ucranianas. A 10 a 15 quilômetros, os drones de reconhecimento ucranianos já identificam a coluna que se dirige para uma operação de ataque contra as posições ucranianas, e eles são atacados por lá, por drones e até pelo fogo da artilharia ucraniana. Embora parece que o ruído tem um problema também, né? As motocicletas fazem muito barulho. E aí impede, aquele já pensou, teve um ataque com 150 motocicletas, então eles não conseguem ouvir os pilotos, né, os que estão tocando as motos, ouçam a aproximação de drones ucranianos. E a própria Ucrânia também acha isso, porque eles simplesmente estão indo, daqui a pouco vem caindo granadas dos drones. E alguns drones também kamikaze, eles se chocam contra essas colunas e eliminam muitos soldados. Então, os russos acho que também estão errando com isso, eles não conseguem ouvir, eles só olham para frente, vão em alta velocidade para avançar rapidamente, e eles normalmente não têm passado. Os comentários do major-general da Ucrânia, Vladislav Klotchkov, desculpe, ele observou que a capacidade das motocicletas de auxiliar as operações no campo de batalha, ela não está trazendo benefícios para a Rússia. Eles não estão conseguindo avançar e as suas tropas estão morrendo antes de chegar à posição ideal de ataque. E o Instituto para os Estudos da Guerra citou também imagens que ele recebeu do Ministério da Defesa, que ele recebeu não, que ele capturou de canais do Telegram do Ministério da Defesa russo, de 26 de abril, agora bem recentemente, e mostrou que elementos
regimento número 289 de paraquedistas da Rússia e também da divisão 98 da Rússia, de paraquedista também, praticando táticas ofensivas e defensivas em motocicletas, em pequenos grupos, em um campo de treinamento dos russos. Esse campo de treinamento é ali em Donetsk, segundo disse o Instituto para Estudos da Guerra. As imagens indicam que a Rússia está provavelmente desenvolvendo, inclusive, uma doutrina tática para uso ofensivo sistemático de motocicletas e pode estar se preparando para aumentar o número de motocicletas entregues ao seu efetivo na Ucrânia. Então, essa é uma situação que eu acredito que a Rússia não vai conseguir resolver com motocicletas no campo de batalha, e ela está perdendo essa guerra e vai acabar tendo que se retirar da Ucrânia, apesar das negativas do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com você. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais e faça seus comentários. Você acabou de assistir aqui a verdade. Conto com você, inscreva-se. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.